É o direto do plenário que está de volta já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, no momento em que os ministros estão retornando aos respectivos lugares para a continuação da sessão plenária de hoje. Como vimos, tivemos decisão na primeira parte da sessão e agora a expectativa de outros processos que, como dissemos no início do programa, estão na pauta de julgamentos da tarde desta quinta-feira. Como sempre, você conosco, acompanhando os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, ao vivo, direto do plenário. Podemos nos sentar. Renovando minha saudação a todos, declaro reaberta a sessão e chamo a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 5.941, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, em que requerente o Partido dos Trabalhadores, a amicus curiae, no caso há um amicus curiae. Isso. A ação diz com as ODS 3, 4, 10, 11 e 16. Ministro Fux, eu passo a palavra a Vossa Excelência para o relatório e nós teremos 3 sustentações orais. Bueno, muito obrigado. Senhora Presidente, agrade a Corte, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados presentes. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores, tendo por objeto os artigos 139, inciso 4º, 297 caput, 380, parágrafo único, 403, parágrafo único, 536 caput, parágrafo 1º e 773 do Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 2016. Os artigos apontados têm a seguinte dicção. Artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, inciso 4º, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 297, o juiz poderá determinar as medidas consideradas adequadas para a efetivação da tutela de urgência. 380, parágrafo único, poderá o juiz, em caso de descumprimento da decisão judicial, além da imposição de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, enfim. Na verdade, a ação declaratória de inconstitucionalidade cita todos os dispositivos que conferem poderes ao juiz no afã de implementar o cumprimento da decisão judicial. Alguns dispositivos não foram incluídos, mas nós temos a nossa doutrina da causa petente aberta, que abarca, então, todos os dispositivos. Indicaram como parâmetro de controle os artigos 1º, inciso 3º, 5º, inciso 2º, 15º, 40, inciso 40, artigo 37, inciso 1º, 21º, 173, parágrafo 3º e outros da Constituição Federal. Em sede preliminar, o partido afirmou que tem representação no Congresso Nacional. E, no mérito, em síntese, alegou que a permissão do atual Código de Processo Civil para que os juízes determinem a prática de atos executivos atípicos não pode dar asa à adoção de técnicas de execução indireta, consubstanciada na suspensão do direito de dirigir, apreensão de carteira nacional de habilitação ou de passaporte, além da proibição de participação em concursos ou licitações para executado, sob pena de ofensa, dentre outros, ao direito de liberdade de locomoção e à dignidade humana. Na verdade, essas medidas práticas que os juízes determinam, elas não estão no Código. O Código concede essa autorização para as tutelas atípicas, como a forciori já havia antigamente as denominadas medidas cautelares denominadas ou atípicas. Argumentou o requerente que o cerne dos procedimentos executórios é eminentemente patrimonial, não se confundindo com os direitos de liberdade das partes nele envolvidas, e nem o Código diz isso.
Consequentemente, potenciais interferências nos direitos de locomoção da liberdade contratual e na autonomia privada do devedor consubstanciariam odioso retrocesso incompatível com a Carta. Para o requerente, a adoção da tese de execução indireta para incursão radical na esfera dos direitos do executado, notadamente direitos fundamentais, quando carente de respaldo constitucional, não merece acolhimento, sob o risco de encerrar restrição desproporcional na medida em que não se justifica em defesa de nenhum outro direito fundamental e de atentar contra o devido processo legal incerto no artigo 5º da Constituição. Para o requerente, se o artigo 139, inciso 4 da Lei Processual, veicula a chamada atipicidade dos atos executivos, mirando maior efetividade, é certo que da leitura daquela norma devem naturalmente ser excluídos atos executivos que afrontem a Constituição, de modo que o preenchimento de sentido das expressões medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial não pode ser relegado exclusivamente ao subjetivismo judicial. Por esse motivo, e trazendo à baila exemplo de precedentes que, aplicada à letra do artigo 139, inciso 4, sustentou que, divisados nas decisões judiciais mencionadas a miúde, leitura do aludido dispositivo, que pareceu transcender a fronteira entre o sistema possível e constitucionalmente improvável, e que seria imperiosa, assim, por esta via, uma melhor definição dos lindes a circunscreverem, a partir da interpretação da norma em comento, os resultados admissíveis juridicamente. Concluiu ao requerente, à luz do razoável apresentado na inicial, que admitir com fundamento, veja o seguinte, admitir com fundamento no artigo 139, inciso 4, a apreensão de passaporte, o da Carteira Nacional de Habilitação, contra atos executivos, com atos executivos atípicos, enseja violação ao direito de liberdade de locomoção e à dignidade da pessoa humana, ressaltando o padecer do vício de inconstitucionalidade qualquer interpretação dos dispositivos impugnados que admita, a título de medidas executivas atípicas, a vedação de participação de devedores em concurso ou em licitações públicas. Então, é só para colocar de maneira mais clara, o Código de Processo Civil tem uma parte geral que diz que o juiz, ao aplicar a lei processual, tem que levar em conta os parâmetros constitucionais, a razoabilidade, a proporcionalidade. Quer dizer, o Código de Processo Civil não é uma carta de alforria, para o juiz fazer o que quiser, mas aqui nós estamos diante de exemplos concretos, práticos. Considerando o objeto da presente ação direta e a relevância da matéria, eu apliquei o 12, o rito do 12. O presidente da República aduziu que os dispositivos atacados visam a concretização do primado da efetividade da prestação judicial, conferindo ao juiz os instrumentos necessários ao cumprimento da ordem judicial e garantindo às partes meios hábeis destinados ao alcance do resultado desejado pelo direito material. Argumentou ainda que, contra decisões isoladas de casos concretos, cabem os recursos. No mesmo sentido, foi a manifestação do Congresso. A Advocacia Geral da União exarou parecer pelo não conhecimento da ação e, sucessivamente, pela improcedência do pedido de mérito nos termos da emenda que eu fiz transcrever e o relatório do conhecimento de todos. Em resposta à despacho exarado em 1º de fevereiro de 2019, eu instei o requerente a regularizar a representação processual, foi juntado um novo instrumento, com indicação expressa dos dispositivos-alvo desta ação. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido da procedência do pedido do mérito, em parecer que fez juntar. Eu admiti a Associação Brasileira de Direito Processual como um amicus curiae, que também defendeu uma declaração de nulidade do artigo 139, sem redução de texto. Quer dizer, declarar nulidade sem redução de texto, ou seja, nós
teríamos de dizer aqui o que o Código diz. E com esse relatório, senhor presidente, eu tenho a impressão de que as partes têm condições de fazer a sua sustentação oral. Muito obrigada, ministro Luiz Fux. Eu convido a ocupar a tribuna o advogado-geral da União, ministro Jorge Rodrigo Araújo Messias, que tem o tempo regimental de até 15 minutos para a sua sustentação oral. Senhora presidente, ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, relator desta ação direta número 5941, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, colegas advogados, caros servidores. Compareço pela primeira vez na condição de advogado-geral da União nesta tribuna, com a missão constitucional de curador da legislação processual civil. Antes, senhora presidente, eu peço vênia para fazer uma breve saudação, em nome da Advocacia Pública Federal, pela realização da sessão histórica do último dia 1º de janeiro, por ocasião da realização da abertura do ano do Judiciário. Naquela oportunidade, esta Suprema Corte fez ecoar a todo mundo uma mensagem muito forte de que a democracia brasileira, patrimônio maior do nosso povo, segue inabalada. E aqui deixo os meus cumprimentos a todas as ministras e ministros dessa casa pela atuação célere, efetiva na realização da prestação jurisdicional, que foi fundamental, não tenho dúvida, para a manutenção da democracia no Brasil. Retomando aqui a matéria propriamente dos autos, conforme se extrai do relatório do eminente ministro Luiz Fux, o tema de fundo desta ação direta envolve as denominadas medidas executivas atípicas, previstas em dispositivos esparsos da Lei nº 13.105, de 2015, o nosso Código de Processo Civil. Cuida-se, portanto, de aferir a constitucionalidade das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias a assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, como prevê o artigo 139 do CPC. O autor desta DI pretende que, por meio da declaração de nulidade, sem redução de texto, essa Suprema Corte afaste a possibilidade de imposição das seguintes medidas executivas atípicas: apreensão de carteira nacional de habilitação ou suspensão de direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público, proibição de participação em licitação pública. Na visão do requerente, providências como a apreensão de passaporte e de carteira nacional de habilitação seriam incompatíveis com o princípio da dignidade humana e da liberdade de locomoção. Defende ainda que outras medidas, como a vedação à participação de devedores em concursos ou licitações, vulnerariam, entre outros, o princípio da legalidade. Não há, porém, aqui, eminentes ministros, nenhum vício nas normas sob exame. O primeiro ponto que queremos ressaltar é que estamos a tratar do direito fundamental de acesso à justiça, aqui compreendido mediante um processo a um só tempo justo, célere e efetivo. Essa é a preocupação que tem norteado a moderna processualística no mundo todo e, como não poderia deixar de ser, inspirou as reformas brasileiras desde as alterações legislativas pontuais de 1990 e 2000, até a edição do novo Código de Processo Civil. É nesse contexto que o respeito e o cumprimento às determinações do Poder Judiciário são algo tão relevante para a manutenção de nosso ordenamento jurídico que a desobediência à decisão judicial configura, em determinados casos, hipótese apta a ensejar até mesmo intervenção federal. A legislação processual deve, portanto, propiciar aos magistrados os instrumentos necessários e suficientes para a garantia da efetividade de suas decisões, como, inclusive, fez consignar na exposição de motivos do anteprojeto do Código. Assim, transcrevo ipsis literis. Sendo ineficiente o sistema processual, todo ordenamento jurídico passa a carecer de real efetividade. De fato, as normas de direito material
se transformariam em pura ilusão sem a garantia de sua correlata realização no mundo empírico por meio do processo. Bem por isso, se pode dizer que o Código de Processo Civil de 2015 não é fruto apenas das discussões havidas na comissão especial criada pelo Senado e tão bem liderada aqui, senhora presidente, pelo excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux. Sem desconhecer o trabalho da referida comissão, cabe reconhecer que, desde os anos 90, o então vigente Código Buzaide passou por diversas reformas com a finalidade de garantir efetividade ao nosso processo civil e garantir o direito fundamental de acesso à justiça. Assim, exemplificativamente, foram introduzidas as possibilidades de julgamentos monocráticos quando houvesse precedente dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal. A possibilidade de recursos extraordinários repetitivos também foi introduzida ao tempo do Código revogado. Foi reestruturada a forma de interposição do agravo de instrumento, foi introduzida a possibilidade de concessão de tutela antecipada. Ora, excelências, os exemplos poderiam ser vários. Não à toa, muitos desses mecanismos foram preservados na legislação atual. Esse é o contexto em que as medidas executivas atípicas são previstas na nova legislação para assegurar o direito fundamental de acesso à justiça. Assim como a legislação processual evoluía, os mecanismos da chamada blindagem patrimonial exigiam novas abordagens do tema para garantir a efetividade do processo civil. Daí a necessidade de conferir aos juízes a possibilidade, e aqui eu digo, excepcional, de uso de medidas atípicas, ao contrário do afirmado na inicial. Aqui precisamos prestigiar a criatividade de juízes e de advogados na busca das medidas mais adequadas ao caso concreto, para a efetivação do processo, até também para acompanhar a criatividade dos devedores, que nós sabemos é ilimitada. Como já salientado em sede doutrinária pelo ilustre ministro Luiz Fux, impunha-se em elaborar um novo ordenamento atento aos novos reclamos eclipsados na cláusula constitucional da duração razoável dos processos, bem como erigir novéis institutos e abolir outros que se revelaram ineficientes ao longo do tempo, com o escopo final de atingir a meta daquilo que a genialidade do processualista denominou uma árdua tarefa para os juízes fazerem bem e depressa. E, com efeito, segundo dados do relatório Justiça em Números de 2022, a fase de execução leva, em média, o triplo do tempo em relação à fase de conhecimento, até a sentença. A execução, ministros e ministras, sempre foi o calcanhar de Aquiles do processo. Este é, portanto, o panorama das regras que autorizam a imposição de medidas indutivas e coercitivas por parte dos magistrados, medidas que devem ser aptas a garantir a efetividade das decisões judiciais, e isto não significa, porém, que essa faculdade seja desregrada. Ao contrário, deve ser exercida em plena consonância com os direitos constitucionalmente assegurados à cidadania e em atenção ao postulado da proporcionalidade, o que, evidentemente, apenas pode ser aferido no caso concreto. Então, não se pode concluir a prioristicamente que as medidas questionadas nesta DI são, por si e abstratamente, incompatíveis com a Constituição. Somente no caso concreto isso pode ser aferido. Há um equívoco, pois, na petição inicial, na premissa do requerente, ao propor a discussão em abstrato para derivar daí a inconstitucionalidade. Apenas o caso concreto revelaria uma eventual desproporcionalidade. E não tem sido outra, afinal, a diretriz do Superior Tribunal de Justiça, que, dentro da sua seara, na aplicação das normas infraconstitucionais, já vem acertadamente sedimentando as balizas para a aplicação dessas providências. Também aqui é importante destacar que na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal já tivemos a oportunidade, em decisão monocrática de Sua Excelência, senhora presidente, em sede cautelar para negar ordem de habeas corpus a conhecido jogador de futebol que se recusava a pagar multa, ministra Carmen Lúcia, de origem ambiental, mesmo diante da apreensão de seu passaporte. E, pasme, vejam, vossas excelências, mantida a ordem de retenção do passaporte, foi firmado o acordo e paga a multa ambiental devida. Enfim, excelências, são decisões como essa que põem fim à era dos processos judiciais, em que se ganha, mas não se leva.
E é também importante frisar que o legislador buscou coibir a prática de arbitrariedades, impondo ao juiz, no caso do emprego de conceitos jurídicos indeterminados, como os que aqui se trata, a satisfação de um ônus argumentativo qualificado, como assim determina o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 2º do Código de Processo Civil. Excelências, tais medidas devem ser aplicadas sempre de forma subsidiária às medidas típicas e, assim, deve também ser respeitado o contraditório. É importante observar que, quando o magistrado precisa se valer das medidas coercitivas atípicas, muitas vezes já está caracterizada a persistência do devedor em descumprir sua dívida e, muitas vezes, mantendo o padrão de vida elevado. Enquanto o credor não dispõe de meios para satisfazer seu crédito, as medidas atípicas aqui não se voltam contra o cidadão comum, mas sim contra o devedor quanto mais. Então, como dito, é apenas à luz do caso concreto que o juiz pode avaliar adequadamente a suficiência e a proporcionalidade dos meios executivos para a efetivação do que foi decidido no processo. E, se observado algum excesso, é certo que sempre cabem as medidas recursais. Ouso dizer aqui nesta tribuna, excelências, que a declaração de constitucionalidade será, ao fim e ao cabo, um voto de confiança no bom senso de nossos magistrados. Certamente, suas excelências saberão dosar a aplicação de tais medidas excepcionais. Finalmente, é totalmente inadequado sequer comparar as medidas às práticas de escravidão, tortura ou morte do devedor, equiparando a obligatio personae do direito romano, como feito na inicial. Ora, as medidas atípicas não recaem sobre o corpo, não infligem dor física ao executado, tampouco intervêm no núcleo essencial do direito de liberdade e locomoção. É importante repisar, não comprometem o núcleo essencial do direito de liberdade ou de locomoção. Como destacado na decisão monocrática antes referida da ministra Rosa Weber, a liberdade de locomoção do devedor não é atingida em absoluto, seja pela suspensão de seu direito de dirigir, seja pela apreensão do passaporte. Trata-se, em verdade, de uma limitação adequada ao devedor, quanto mais que emita sinais de riquezas incompatíveis com sua suposta incapacidade de satisfazer o crédito. Aliás, a apreensão do passaporte pode representar, em diversas situações, providência crucial para a efetividade do processo, considerando o princípio da territorialidade, já que a imposição de medidas coercitivas tem sua execução dificultada fora do território nacional. Assim, eminentes ministros, é preciso, por isso, equipar o judiciário de instrumentos de resposta imediata e efetiva, entre as quais as medidas atípicas. Assim, ao lado do bloqueio em disponibilidade de bens, podemos referir a remoção de conteúdo, a suspensão temporária de contas nas redes sociais, medidas que exercem papel central para a proteção da integridade e defesa da probidade e do patrimônio público, na esteira de providências demandadas, entre outras, pela própria Advocacia Geral da União. Por fim, já encaminhando para a conclusão, ressalte-se que, mais uma vez, as medidas aqui impugnadas, quando impostas aos devedores, buscam conferir efetividade ao processo, concretizando um princípio fundamental do acesso à justiça, da duração razoável do processo, assegurado pela tutela jurisdicional efetiva e do devido processo legal. Após uma necessária correlação entre a efetividade do processo judicial e custo de crédito. Segundo dados do Banco Central, créditos com garantia efetiva, a exemplo do crédito imobiliário, registram taxas de juros 13 vezes mais baratas que, por exemplo, a do cheque especial. Tudo em razão da baixa inadimplência, que decorre necessariamente da efetividade da garantia ofertada. E aqui, senhora presidente, senhores ministros, senhora ministra Carmen Lúcia, é importante dizer que aqui também estamos a tratar e a debater o tamanho do custo do Brasil. Daí, sim, temos a necessidade de darmos esse verdadeiro voto de confiança aos magistrados, garantindo-lhes a possibilidade de determinar medidas atípicas com o fim de assegurar a efetividade de nossa jurisdição. Excelências,
uma sentença não cumprida pode importar em intervenção federal, em sequestro de verba pública, em crime de desobediência, em aumento significativo no custo do processo e do crédito em geral. Mas o devedor, quanto mais, não pode ter suspenso temporariamente o direito de dirigir ou de participar de certames públicos. Isso não é proporcionalidade, isso é um atentado à dignidade da justiça. Assim, agradecendo a atenção de Vossas Excelências, este advogado-geral da União requer a improcedência dos pedidos e a declaração de constitucionalidade dos dispositivos atacados sem redução de texto. Muito obrigado. Sempre muito bem-vindo na tribuna, já que hoje é a sua estreia. E concedo a palavra ao doutor Matheus Costa Pereira, que falará pelo Amicus Curiae, Associação Brasileira de Direito Processual, de forma por videoconferência. Está com a palavra o doutor Matheus. Agradeço a excelentíssima ministra-presidente, ministra Rosa Weber, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, relator, a quem parabenizo, inclusive, pelo relatório, excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, ilustríssimo representante da Procuradoria-Geral da República, ilustríssimo advogado-geral da União, que me antecedeu. Eu venho, como Vossa Excelência muito bem colocou, falar em nome da Associação Brasileira de Direito Processual, que figura como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade. E o próprio ministro Luiz Fux já destacou que a posição da ABDPRO é justamente no sentido de defender a constitucionalidade do texto, do 139, inciso 4, mas no sentido de que há determinadas aplicações, determinadas interpretações do artigo 139, inciso 4, que não têm guarida na ordem jurídica brasileira. E as que foram colocadas na petição inicial, elas ilustram muitíssimo bem o meu ponto. A nossa posição ela é exatamente antagônica à da Advocacia Geral da União. E não me parece que a discussão posta, ora, à apreciação de Vossas Excelências, ela se restringe à constitucionalidade ou à inconstitucionalidade do artigo 139, inciso 4 do CPC e disposições correlatas. Mas a discussão em si, ela recai sobre a própria compreensão do processo. Se o processo ele é um instrumento da jurisdição ou se o processo ele deve ser encarado, ele deve ser assumido como uma instituição de garantia. E não apenas uma instituição de garantia, mas também uma instituição que garante a cidadania ativa, o direito de participação dos jurisdicionados. Então, a nossa posição da ABDPRO, ela vem exatamente nesse sentido e já também antecipo que nós compreendemos que o devido processo, e existe um tecido histórico que sustenta essa posição, ele deve ser encarado como uma garantia. Eu chamo prontamente a atenção que a posição da Advocacia Geral da União foi justamente no sentido da efetividade do processo. Isso foi muito bem colocado na brilhante fala do ilustríssimo advogado-geral da União. Sucede que existe uma confusão no âmbito da doutrina e, em alguma medida, também no âmbito da própria jurisprudência, entre o que seria a efetividade do processo e efetividade da jurisdição ou da tutela jurisdicional. E essa confusão, ela é remissível, senhores ministros, à própria modernização ou ao que, do ponto de vista doutrinário, é chamado de formalismo processual moderno. Isso vem, pelo menos, desde a segunda metade do século XIX, em que o processo ele passou a ser compreendido como um instrumento da jurisdição. Essa concepção ela aflora no pensamento do Franz Klein, com a Ordenança Processual Civil Austríaca de 1895, o ministro Luiz Fux tem perfeito conhecimento disso e aborda em suas obras, mas essa concepção que emerge de uma forma sistemática com a ZPO de 1895, com a defesa da socialização e com a defesa da moralização processual, ela vai ganhar corpo quando outros adeptos
outros representantes da moderna processualística, como o Giuseppe Chiovenda, saem em defesa dessa perspectiva. E essa perspectiva, ou esse formalismo processual moderno, aqui já me valho da própria doutrina do saudoso Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, vem exatamente na esteira da compreensão de que a relação processual é uma relação de direito público, mas não apenas isso, ela vem com o fortalecimento do papel da jurisdição. Isso fica muito claro na prédica do Franz Klein, mas isso perpassa toda a boa parte da doutrina no início ou na primeira metade do século XX, com destaque, como eu bem pontuei aqui, ao pensamento chiovendiano. Essa perspectiva aqui, já me falando da concepção do Correia de Mendonça, ela é encarada como um vírus autoritário, e esse vírus autoritário ele vai se disseminando por várias codificações, seja na Europa, seja mais em específico aqui na Península Ibérica, e isso chega posteriormente aqui no Brasil, né, e em outros países da América Latina. E por trás de toda essa prédica, como eu coloquei, todo esse discurso de fortalecimento do papel da jurisdição ou de fortalecimento do papel do magistrado, repito, de socialização, ou no sentido de que a função do magistrado seria de igualar as partes, né, a igualação material, que dizia Klein, que também foi defendida por, entre outros, Mauro Capelletti e Piero Calamandrei, e a própria ideia de moralidade, né, com os deveres correlatos que foram instituídos para as partes. Isso ganha uma nova dimensão a partir da oralidade, com o pensamento chiovendiano, aqui não apenas como predominância da palavra falada sobre a palavra escrita, mas todo um modelo novamente centrado na pessoa do magistrado e no fortalecimento da jurisdição. Isso, como eu disse, se espraiou pela Europa. Essa foi a tônica de todas as codificações unitárias do processo civil brasileiro. Então, seja no CPC de 39, seja no CPC de 73, seja também no CPC de 2015. É suficiente uma leitura das exposições de motivos dessas codificações que a gente consegue perceber isso. Não fosse suficiente, a gente pode consultar toda a processualística brasileira na linha da historicidade, né, e os posicionamentos que eram assumidos e toda a construção doutrinária para respaldar esse fortalecimento da jurisdição. E tudo sempre sob a bandeira da efetividade. Efetividade do processo, efetividade da jurisdição, efetividade da tutela jurisdicional. E sempre com críticas, com pugnas à morosidade da prestação jurisdicional, com a inefetividade da jurisdição e assim sucessivamente. Mas, como eu antecipei, existe um problema em boa parte dessas visões doutrinárias que ressoam na jurisprudência. E é justamente essa confusão, essa barafunda entre processo e jurisdição. Ora, será que dizer efetividade do processo ou do devido processo é a mesma coisa que efetividade da jurisdição? Assim, não nos parece. Não que nós admitamos que seja possível falar em efetividade do processo ou que seja possível mensurar um devido processo. Ora, ou existia um devido processo ou não existia um devido processo. Mas, para além disso, existe uma convergência doutrinária e jurisprudencial em torno disso. A gente não pode olhar para o devido processo e imaginá-lo enquanto um arcabouço ou enquanto um universo ou uma instituição que congrega uma série de garantias, assim contraditória, ampla defesa, fundamentação, razoável duração do procedimento, legalidade, publicidade, etc., e não enxergar um próprio conteúdo específico na cláusula do devido processo legal. Então, a cláusula do devido processo legal ela tem um conteúdo específico, ela tem uma substância, uma substantividade constitucional específica. E essa substantividade constitucional específica, ou própria, é exatamente a limitação da jurisdição, no sentido de que o devido processo é uma instituição de garantia contra-jurisdicional, mas não apenas, é também uma garantia de cidadania ativa, aqui nos contornos que foram estabelecidos pelo Eduardo Costa. Bem, o fato é que, e isso foi pontuado pelo ilustre advogado-geral da União,
as preocupações com a efetividade, elas perpassam as legislações brasileiras e elas foram um mote exatamente das reformas setoriais, dos movimentos de reformas setoriais do Código Buzaide. E, em específico, já em 1994, também com a preocupação na garantia da tutela específica das obrigações, com a concretização exatamente daquele resultado prometido pela lei ou previsto em um contrato. E, em absoluto, nós não somos contra essa prédica, né, ou essa concepção, ou esse direito, que é uma decorrência do acesso à jurisdição, né, por óbvio. Né? Se eu tenho o direito de acesso à jurisdição, em termos constitucionais, eu tenho o direito exatamente de obter aquilo que a legislação assim estabeleceu, aquilo que a legislação assim dá guarida à minha respectiva pretensão. A questão é, existem limites para o exercício da jurisdição. E um desses limites é exatamente o que estabelece o direito material. E o direito material, ele estabelece que, em se tratando de obrigações de pagar quantia, o resultado que pode ser alcançado é exatamente atingir o patrimônio do devedor. Porque, afinal de contas, e aqui é uma conquista civilizatória, né, que foi uma superação da própria Manus Injectio, que já existiu entre nós, no sentido de que a dívida ela é pessoal, mas a responsabilidade ela é patrimonial. De modo que o devedor inadimplente, seja ele contumaz, né, seja qualquer outro adjetivo que a ele seja estabelecido, o fato é que o devedor ele responde com o seu patrimônio. Com o seu patrimônio. Isso foi uma conquista civilizatória por influência do liberalismo, como muito bem coloca o professor Araquém de Assis. Então, esse é um limite político muito claro ao exercício da jurisdição executiva, no tocante à aplicação do artigo 139, inciso 4º. Esse limite deveria ser suficiente para que todas essas aplicações criativas desse dispositivo, elas fossem prontamente descartadas. Afinal de contas, é o que estabelece, essa foi a opção política do legislador ao fixar a responsabilidade patrimonial. Bem, e aí a grande pergunta que se coloca é, a atipicidade dos meios executivos ela não é uma novidade. Já em 1994 se falava isso. E por que é que essa criatividade ela seria uma marca, ela teria começado já na aplicação na vigência do Código de Processo Civil de 2015, por força do artigo 139, inciso 4º. Bem, de fato, sempre houve uma divergência no âmbito da doutrina sobre a possibilidade ou não de medidas indutivas no âmbito de obrigações de pagar quantia. Já havia doutrinadores que defendiam isso ainda antes da vigência do atual Código. Mas essa não foi uma posição que vingou, que se disseminou no âmbito da doutrina e tampouco da jurisprudência nacional. Então, precisou vir o 139, inciso 4º, com essa redação, digamos assim, um tanto quanto ampla, né, para que começassem a surgir exatamente essas decisões, como eu disse, um tanto quanto criativas, não raro um tanto quanto inusitadas. E, a despeito do que eu já coloquei aqui como um limite político da jurisdição, né, e aqui eu me valho exatamente das palavras do professor Araquém de Assis, né, quanto à responsabilidade patrimonial, né, o que fica aqui também é que o processo, uma vez encarado enquanto instituição de garantia, enquanto, inclusive, condição de possibilidade do próprio exercício da jurisdição, ele não tolera esse tipo de aplicação. Eu, obviamente, que tenho perfeito conhecimento, perfeita ciência da preocupação que o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, e também em julgados dessa egrégia corte, no sentido de limitar as possibilidades da aplicação do 139, inciso 4º, nas obrigações de pagar quantia, assim a ideia de esgotamento das medidas típicas, a subsidiariedade, portanto, a fundamentação, o contraditório, etc. Mas o fato é que todas essas limitações, né, ou com a devida vênia, pseudo-limitações, elas esbarram exatamente nessa premissa que eu que a legislação, perdão, ela estabeleceu o que eu outrora verbalizei, no sentido de que houve claramente uma opção do legislador
no sentido de que a responsabilidade é patrimonial. E eu, já caminhando para o final, excelências, eu deixo claro que não é que o 139, inciso 4º, ele permita respostas que o sistema não oferece. Ora, o sistema processual, ele oferece uma série de respostas, né? O sistema processual, e aí eu faço menção também aqui desde os trabalhos, né, que foram conduzidos ainda pelo ministro Luiz Fux, o sistema processual ele oferece uma série de respostas para essa situação. E o próprio judiciário brasileiro desenvolveu recentemente uma ferramenta, o Sniper, que eventualmente pode chegar a situações que, porventura, o credor ele não está conseguindo. Então, nesse sentido, nós, em nome da Associação Brasileira de Direito Processual, eu agradeço a atenção de Vossas Excelências e reitero que a posição da ABDPRO é justamente no sentido de que a inconstitucionalidade não é uma interpretação extremada, neste caso, né, que o artigo 139, inciso 4º, ele deve estar confinado às obrigações acessórias às obrigações de pagar quantia e que qualquer outra interpretação diversa disso, ela é e deve ser considerada inconstitucional. Muitíssimo obrigado pela atenção de Vossas Excelências. Agradeço ao doutor Matheus Costa Pereira e passo a palavra ao doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, que falará pela Procuradoria-Geral da República. Obrigado, senhora presidente, ministra Rosa Weber, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, cumprimento os senhores ministros aqui presentes, cumprimento o eminente relator, ministro Luiz Fux, cumprimento o eminente advogado-geral da União, Jorge Messias, ministro aqui que acaba de fazer a sua sustentação oral, também o doutor Matheus, advogado, e as senhoras servidoras e servidores, minhas senhoras e meus senhores. O artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, faculta ao juiz determinar medidas executivas atípicas que não estão expressamente previstas no Código. Nos termos do preceito de processo legal, o juiz pode, entre aspas, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, fecho aspas. A palavra todas, objeto aqui desta distinção, prevista no dispositivo normativo, não há de ser interpretada no sentido de que o magistrado efetivamente teria poder para determinar todo e qualquer tipo de medida para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. É preciso uma filtragem data vênia constitucional, sob a ótica da proteção dos direitos fundamentais e do julgamento de proporcionalidade, de razoabilidade e de adequação, de modo a avaliar quais medidas seriam realmente harmônicas com o sistema constitucional. Sabe-se que o legislador pode muito, mas não pode tudo. Da mesma forma, o judiciário pode muito, mas também não pode tudo. A busca da jurisdição, este é que é o ato supremo da inteligência e do dever da Suprema Corte no que toca a interpretar a legislação infra ante a lei maior que é a Constituição Federal. Ainda que para assegurar o cumprimento da ordem judicial, não se pode prescindir de um devido processo legal formal e material, de um julgamento que se busque ser justo. Registramos, por exemplo, que este egrégio Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o descumprimento dos deveres de depositário judicial não autoriza a prisão civil do devedor, ainda que a prisão buscasse assegurar a passagem da ordem judicial que institui a condição de depositário. A atividade de dirigir relaciona-se com direitos fundamentais de ir e vir e ficar, de circular pelo território nacional, que encontra amparo em cláusula pétrea, não só do artigo 5º, mas das limitações constitucionais do poder de tributar, que é uma cláusula pétrea implícita, seja como no exercício da atividade profissional, seja no caso de motoristas profissionais, seja em outras situações,
como o do cidadão que conduz um veículo para levar um filho à escola ou ao médico. É evidentemente que crimes de trânsito devem ter um tratamento adequado e as sanções já estão previstas no Código de Trânsito Nacional. E, neste aspecto, não me parece que haja nenhuma dúvida. A apreensão da CNH e ou a suspensão de direito de dirigir atinge direitos fundamentais da Tavênia e só há de ser admitida em hipóteses graves que passem pelo teste da proporcionalidade. A medida está prevista no ordenamento jurídico como consequência das infrações de trânsito, que operam risco à segurança de toda a coletividade, inclusive podendo estar em morte. Não é da Tavênia proporcional a adoção dessa medida como meio de forçar o cumprimento de obrigações meramente patrimoniais. Há meios de assegurar o adimplemento da obrigação que são menos lesivos ao direito fundamental, como a execução patrimonial, pela obrigação de dar. A apreensão de passaporte, outro sim, implica outra restrição ao direito previsto no artigo 5º, inciso 15 da Constituição, segundo o qual qualquer pessoa pode, nos termos da lei, entrar, permanecer ou sair livremente do território nacional com seus bens. Trata-se de medida extrema, a restrição aventada da apreensão do passaporte, que, evidentemente, pode ser cabível em termos de cautelaridade ou mesmo para efeito de assegurar a instrução processual quando há risco do réu se evadir, seja da instrução processual, seja do cumprimento da pena. Contudo, é importante registrar que a medida prevista no ordenamento jurídico, no âmbito da persecução penal, conforme o artigo 320 do Código de Processo Penal, não pode ser adotada a não ser com a devida proporcionalidade e razoabilidade pesada e só pesada pelos eminentes julgadores. A adoção da medida para assegurar o cumprimento das obrigações civis, nessa hipótese, a Tavênia também não é proporcional. As obrigações civis podem e devem ser asseguradas pelo patrimônio do devedor. A execução patrimonial é medida adequada, suficiente e menos lesiva do direito fundamental. A proteção de participação em concurso público implica restrição ao livre exercício de atividade profissional, prevista no artigo 5º, inciso 13 da Constituição, bem como ao livre acesso aos cargos e empregos públicos, também previstos no artigo 5º, inciso 1 da Constituição. Impôs estas restrições, conforme consta, e aqui foi amplamente debatida da tribuna, ao indivíduo para obrigá-lo a cumprir suas obrigações patrimoniais da Tavênia, também se afigura irrazoável, pois impede a pessoa, inclusive, do exercício da atividade remunerada, que poderia assegurar o pagamento da obrigação, e mais que isso, assegurar a dignidade da sua existência. A medida, portanto, da Tavênia desproporcional. A execução do patrimônio do devedor é medida adequada, mais uma vez, repita-se, suficiente e menos lesiva e menos onerosa ao direito fundamental aqui posto sob testilha. Por último, a garantia de participação em licitação pública impõe severa restrição ao exercício da atividade econômica e à livre concorrência, que visa beneficiar a própria administração pública, salvo, evidentemente, naquelas empresas que forem, nos termos da lei, punidas expressamente por ilícitos decorrentes de vícios em licitações de contratos. Legem habemus, temos leis para o caso. Da Tavênia não extensivas, sem maiores considerações para além daqueles casos expressamente admitidos para a punição. A restrição a participar em licitação é medida também extrema, prevista no ordenamento jurídico para hipóteses como o ato de improbidade administrativa e o ato de corrupção empresarial, situações de gravidade maior que o cumprimento da obrigação civil, que tem as obrigações patrimoniais, por excelência, para serem cumpridas. A imposição dessa restrição como meio de forçar o cumprimento da obrigação civil há de ser sopesada nos critérios do devido processo legal substancial. Senhora Presidente, senhores ministros, não nos parece que o conjunto de liberdades e direitos e garantias fundamentais
deva ser sacrificado para coagir o devedor de prestação pecuniária. As obrigações civis, hoje unificadas, antigamente tínhamos obrigações comerciais, há quem diga que ainda existem essas obrigações comerciais, mas sabemos que o Código Civil de 2002 trouxe para o seu âmbito as obrigações sob um único título, obrigações. E aqui nós temos que lembrar das vetustas lições do direito romano nas suas origens. A Lex Petelia Papiria, quase 500 anos antes da era cristã, já previa que o corpo não podia ser garantia do pagamento dos créditos. E isso foi uma mudança radical na história do direito romano e do direito contemporâneo. As obrigações de fazer e de não fazer integram essa extensão da res sacra, o corpo, que envolve uma ação ou uma omissão que só por lei e em casos excepcionais deve ser flexibilizado quando não for possível a aplicação do princípio da restitutio in integro, ou seja, da tutela específica das obrigações, tendo em vista que o direito civil clássico, o direito das obrigações clássico, impunha o cumprimento in natura das obrigações e somente admissível a sua conversão em pecúnia, em obrigação de dar, quando fosse impossível de obter o seu cumprimento in natura. Dessa forma, senhora ministra, senhores ministros, temos que o princípio da patrimonialidade reflete o aprimoramento moderno do sistema da responsabilidade civil. Quando particulares realizam transações quanto a bens disponíveis, apenas o patrimônio responde pelas obrigações, sabido que elas também podem ser extrapatrimoniais na hipótese das oriundas do direito de família e do direito das sucessões. A única exceção definida pela própria Constituição e reconhecida por esta Corte é a obrigação de prestar alimentos, até porque diz respeito à própria vida, à saúde, à dignidade da pessoa humana. Uma interpretação constitucionalmente adequada da data vênia, acerca do artigo 139, inciso 4 do CPC de 2015, não autoriza o magistrado a importar as medidas restritivas, ora, sob testilha e sob apreciação dessa colenda Corte Suprema data vênia. Neste contexto, preservando os valores do direito desde o direito romano na sua primeira fase. São 8 fases que nós aprendemos nos bancos escolares. Nós haveremos de preservar o corpo e a sua extensão, no fazer e o de não fazer, para que, tanto quanto possível, busquemos soluções para cumprimento das obrigações patrimoniais pecuniárias no patrimônio do devedor. E, excepcionalmente, quando a lei expressamente compila o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, um dare, um facere ou não facere, tenhamos, então, a oportunidade de buscar a realização da justiça justa. Nesse sentido, o Procurador-Geral da República, nessa sentada de julgamento, opina pela procedência do pedido para que se declare a inconstitucionalidade, sem redução de texto, dos artigos 139, inciso 4, 297, 380, parágrafo único, 400, parágrafo único, 403, parágrafo único, 536, caput, e parágrafo 1º, 773, da Lei 13.105 de 2015, de forma que o juiz possa aplicar subsidiariamente, de forma fundamentada, medidas atípicas de caráter patrimonial, excluídas aquelas que importem em restrições às liberdades individuais, leia-se modernamente, aos direitos e garantias fundamentais, como, por exemplo, a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, do passaporte, suspensão do direito de dirigir
garantia de participação em certas licitações públicas, exceto quando essas medidas de fazer ou deixar de fazer estejam expressamente previstas como sanções, preservado o princípio clássico do nullum crime, nulla pena sine previa lege. Muito obrigado, senhora presidente, senhores ministros, obrigado pela atenção. Muito obrigada, doutor Augusto Aras. São 18h08. Eu, então, vou declarar encerrada a sessão e suspenso o julgamento para continuidade amanhã. Muito obrigada a todos. Um excelente final de dia.